Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Você está no canal Marilda Artesanato, Decorações e Afins. E se você gostar desse tipo de vídeo que eu venho postando, por favor, se inscreva no canal para que o canal possa crescer. Deixe o seu joinha e compartilhe. Este vídeo, ele é dedicado a todas as artesãs e principalmente aquelas pessoas que não possam ler e não tenha acesso a livros. E pode servir como referência aí para os estudantes, para vestibular, para o Enem, né? Então, vamos lá, a nossa leitura de hoje, Dom Casmurro, capítulo 66, Machado de Assis, Intimidade. Capitule agora entrando na alma de minha mãe. Viviam mais do tempo juntas, falando de mim, a propósito do sol, da chuva ou de nada. Capitu ia lá cozer as manhãs. Alguma vez ficava para o jantar. Prima Justina não acompanhava a parenta naquelas finezas, mas não tratava de todo mal a minha amiga. Era saz, sincera, para dizer o mal que sentia de alguém. E não sentia bem de pessoa alguma, talvez do marido, mas o marido era morto. Em todo caso, não existia homem capaz de competir com ele na afeição, no trabalho e na honestidade, nas maneiras e na agudeza do espírito. Esta opinião, segundo o tio Cosme, era póstuma, pois em vida andavam as brigas e os últimos 6 meses acabavam separados. Tanto melhor para a justiça dela. O louvor dos mortos é o modo de orar por eles. Também gostaria de minha mãe, ou se algum mal pensou dela, foi entre si o travesseiro. Compreende-se que de aparência lhe desse a estima devida. Não penso que ela aspirasse a algum legado. As pessoas assim dispostas excedem os serviços naturais. Fazem-se mais risonhas, mais assíduas, multiplicam os cuidados, parecem os flâmulos. Tudo isso era contrário à natureza de prima Justina, feita de azedume e de implicância. Como vivesse de favor na casa, explica-se que não desestimasse a dona e calasse os seus sentimentos ou só dissesse mal dela a Deus e ao diabo. Caso tivesse ressentimento de minha mãe, não era uma razão mais para detestar Capitu. Nem ela precisava de razões suplementares. Contudo, a intimidade de Capitu fê-la mais aborrecível, a minha parenta. Se a princípio não a tratava mal, com o tempo trocou de maneiras e acabou fugindo-lhe. Capitu, atenta, desde que a não via, indagava dela e ia procurá-la. Prima Justina tolerava esses cuidados. A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre, por mais vontade que tenha de os infligir deslavadamente demais. Capitu usava certa magia que cativava a prima Justina. Acabava sorrindo, ainda que azedo, mas a sós, com minha mãe, achava algumas palavras ruins para dizer da menina. Como minha mãe adoecesse de uma febre que a pôs às portas da morte, quis que Capitu lhe servisse de enfermeira. Prima Justina, posto que ia, aliviasse de cuidados penosos. Não perdoou a minha amiga a intervenção. Um dia perguntou-lhe se não tinha o que fazer em casa. Outro dia, rindo, soltou-lhe esse epígrafe. Não precisa correr tanto. O que tiver que ser seu, as suas mãos há de vir. Capítulo 67. Um pecado.
Já agora não tiro a doente da cama sem contar o que se deu comigo. Ao cabo de 5 dias, minha mãe amanheceu tão transtornada que ordenou que me mandasse buscar no seminário. Em vão, tio Cosme. Mana Glória, você assusta-se sem motivo. A febre passa. Não, não. Mandem buscá-lo. Posso morrer. E a minha alma não se salva se Bentinho não estiver ao pé de mim. Vamos assustá-lo. Pois não lhe digam nada, mas vão buscá-lo já já. Não me demorem. Cuidaram fosse delírio, mas, não custando nada, trazer-me, José Dias foi incumbido do recado. Entrou tão atordoado que me assustou. Contou particularmente ao reitor o que havia e recebi licença para ir à casa. Na rua íamos calados, ele não alternando o passo do costume, a premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão. Mas cabisbaixo, suspirando, eu temendo ler no rosto dele alguma notícia dura e definitiva. Só me falara na doença, como negócio simples. Mas o chamado, o silêncio, os suspiros podiam dizer alguma coisa mais. O coração batia-me com força, as pernas bambeavam-me, mais de uma vez cuidei de cair. O anseio de escutar a verdade complicava-se em mim. Com o temor de a saber, era a primeira vez que a morte me parecia assim perto. Me envolvia, me encarava, com os olhos furados e escuros. Quanto mais andava aquela rua dos Barbonos, mais me aterrava a ideia de chegar à casa, de entrar, de ouvir os prantos, de ver um corpo defunto. Eu não podia nunca expor aqui tudo o que senti naqueles terríveis minutos. A rua, por mais que José Dias andasse superlativamente devagar, parecia fugir-me debaixo dos pés. As casas voaram de um lado para o outro, e uma corneta que nessa ocasião tocava no quartel dos municipais permanentes ressoava aos meus ouvidos como uma trombeta do juízo final. Cheguei aos Arcos, entrei na rua de Mata Cavalos. A casa não era logo ali, mas muito além dos inválidos, perto do Senado. 3 ou 4 vezes quisera interrogar o meu companheiro, sem ousar abrir a boca, mas agora já nem tinha tal desejo, ia só andando, aceitando o pior, como um gesto do destino, como uma necessidade da obra humana. E foi então que a esperança para combater o terror me segregou ao coração. Não essas palavras, pois nada articulou parecido com as palavras, mas uma ideia que poderia ser traduzida por elas. Mamãe defunta acaba o seminário. Leitor, foi um relâmpago, tão depressa alumiou a noite, como se esvaiu a escuridão, fez-se mais cerrada, pelo efeito do remorso que me ficou. Foi uma sugestão da luxúria e do egoísmo. A piedade filial desmaiou. Um instante, com a perspectiva da liberdade certa, pelo desaparecimento da dívida e do devedor. Foi um instante menos que um instante, um centésimo de um instante, ainda assim o suficiente para complicar a minha aflição com um remorso. José Dias suspirava. Uma vez olhou para mim, tão cheio de pena, que me pareceu haver-me adivinhado, e eu quis pedir-lhe que não dissesse nada a ninguém, que eu ia castigar-me. Mas a pena trazia tanto amor que não podia ser pesado o meu pecado. Mas então era sempre a morte de minha mãe. Senti uma angústia grande, um nó na garganta, e não pude mais, chorei uma vez. Que é isso, Bentinho? Que é?
Mamãe, não, não, que ideia é essa? O estado dela é gravíssimo. Mas não é mal de morte, e Deus pode tudo. Enxugue os olhos, que é feio um mocinho da sua idade andar chorando na rua. Não há de ser nada, uma febre. As febres, assim como dão com força, assim também se vão embora. Com os dedos, não onde está o lenço. Enxuguei os olhos, posto de todas as palavras de José Dias, uma só me ficasse no coração. Foi aquela gravíssimo. Vi depois que ele só quis dizer grave, mas o uso do superlativo faz a boca longa, e por amor do período José Dias fez crescer a minha tristeza. Se acharem neste livro algum caso da mesma família, avisa-me, leitor, para que eu emende na segunda edição. Nada há mais feio que dar pernas longuíssimas às ideias brevíssimas. Enxuguei os olhos, repito, e fui andando ansioso agora por chegar a casa e pedi perdão à minha mãe do ruim pensamento que tive. Enfim chegamos, entramos, subi trêmulos os 6 degraus da escada. E daí a pouco, debruçado sobre a cama, ouvi as palavras ternas de minha mãe, que me apertava muito as mãos, chamando-me meu filho. Estava queimando, os olhos ardiam nos meus. Toda ela parecia consumida por um vulcão interno. Ajoelhei-me ao pé do leito, mas, como este era alto, fiquei longe de suas carícias. Não, meu filho, levanta, levanta. Capitu, que estava na alcova, gostou de ver a minha entrada, os meus gestos, palavras e lágrimas, segundo me disse depois, mas não suspeitou naturalmente todas as causas da minha aflição. Entrando no meu quarto, pensei em dizer tudo à minha mãe, logo que ela ficasse boa. Mas esta ideia não me mordia, era uma veleidade pura, uma ação que eu não faria nunca, por mais que o pecado me doesse. Então, levado do remorso, usei ainda uma vez do meu velho meio das promessas espirituais e pedi a Deus que perdoasse e salvasse a vida de minha mãe. Eu lhe rezaria 2000 Padre Nossos. Padres que me lês, perdoa este recurso. Foi a última vez que eu empreguei. A crise em que me achava, não menos que o costume e a fé, explica tudo. Eram 2000 Padres Nossos. Onde iam os antigos? Não paguei um nem outro, mas ainda de almas cândidas e verdadeiras, tais promessas são como a moeda fiduciária. Ainda que o devedor as pague, vale. Ainda que o devedor não as pague, valem a soma que dizem. Fiquemos então hoje por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham aproveitado a leitura. Quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, esse já é o capítulo 66, 67. Tá lá no comecinho, procurem aí, que tem todos os capítulos para que vocês possam chegar a esse. Espero que tenham gostado. Beijos e luz a todos vocês.